Meus caros, escolhi esta passagem também das Escrituras nessa manhã, que é Mateus capítulo 28, versículo 18 a 20. Mateus capítulo 28, versículos 18 a 20, para conversarmos sobre a pessoa de Jesus e a sua autoridade. Hoje à noite eu vou expor esse texto à noite, lá na Igreja Presbiteriana da Lapa, aniversário da igreja. Vou expor esse texto como exposição, como pregação, mas aqui pela manhã gostaria de pensar com os irmãos no tópico autoridade. Então, não é uma pregação dos versículos, mas um estudo bíblico a partir dessa ideia da autoridade de Jesus. Mateus capítulo 28, e a importância da autoridade de Jesus para todas as coisas que envolvem a igreja. Então esse é o objetivo desse estudo. E é uma aula, os irmãos têm liberdade para, de acordo com alguma coisa que eu vir a falar, alguém quiser contribuir, pode contribuir, tá? Como sempre fazemos. E como é a nossa prática aqui. Mateus capítulo 28, versículos 18 a 20. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Então esse é um texto muito conhecido de todos nós, e hoje eu pedi a Selma para colocar na frente do nosso boletim essa passagem. Você está aí com o boletim? Inclusive peço a um dos diáconos, me traga um, por gentileza. Dá uma olhadinha aí no seu boletim, na frente. Qual a leitura que dá para fazer do que está aí na frente do seu boletim? Eu coloquei 3 ideias para compreender o que eu queria falar sobre autoridade. Obrigado, Gustavo. 3 coisas para compreender o que eu queria falar sobre autoridade. A primeira delas é que a autoridade de Jesus, olha, eu estou usando aquele título lá, autoridade, a grande reivindicação de Jesus. A grande reivindicação de Jesus. A autoridade de Jesus, primeiramente, foi dada por Deus. Então, ela é uma autoridade que Deus deu. Deus deu. Olha, isso é muito forte. Eu estou procurando aqui exatamente a frase da melhor maneira, como o Dr. Valdir Carvalho Luz, que é um especialista em língua grega, escreveu. Quando fez a análise deste texto na língua grega. Por que é que toda a autoridade foi dada por Deus a Jesus? Porque aí no texto, se você olhar, veja, isto realmente é importante. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Na língua portuguesa, toda a autoridade me foi dada no céu e na terra, nos dá a impressão que a coisa mais importante dessa passagem é a autoridade, na língua portuguesa. Toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. O me parece aí no texto ser uma coisa meio escondida, meio obscura. É ou não é? Olha para o texto, vamos fazer uma breve exegese aqui juntos do texto.
você olhar ali para o texto, toda autoridade me foi dada, parece que a palavra principal da frase é autoridade. No entanto, na língua em que a Escritura foi compilada, foi escrita, foi formada, foi inspirada por Deus na língua que é o grego, na língua do Novo Testamento, a expressão não é exatamente assim. A expressão é mais forte um pouco. A expressão foi dada a mim toda a autoridade. Então, não é toda a autoridade me foi dada. É assim. Foi entregue a mim toda a autoridade. O forte, a palavra mais forte dessa passagem não é autoridade. É a quem foi entregue a autoridade. Eu consigo ser claro nessa explicação para os irmãos? Vê só, você lê o texto aqui, em Mateus capítulo 28. Toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. Parece que o sujeito da frase é a autoridade. Mas o sujeito da frase não é autoridade. O sujeito da frase é quem recebeu a autoridade. Vamos tentar entender isso ainda mais. Vê só. Dá uma olhada no contexto. Olha no versículo 16 para trás. Até o comecinho do capítulo 28, se você quisesse. O contexto aqui é o da ressurreição de Jesus, do seu aparecimento às mulheres. No versículo 11, indo elas, eis que alguns da guarda foram à cidade, contaram aos principais sacerdotes tudo o que acontecera. Reunindo-se eles em conselho com os anciãos, deram soma de dinheiro, ou seja, estão lidando com o subornamento ainda aqui, para tentar macular a ressurreição. Vieram de noite os discípulos dele e o roubaram enquanto dormíamos. Era a grande buzuzu aqui da época. Os judeus estão tentando subornar, estão unidos ali, romanos e judeus. Caso isto chegue ao conhecimento do governador, nós vamos persuadir e tal, para defender que o corpo havia sido roubado. Eles usaram esse momento, receberam o dinheiro, como diz aqui o texto, se divulgou ainda mais isso entre eles, e então seguem os 11, conforme está aqui na palavra no versículo 16, porque Judas não está. Seguiram os 11 discípulos para a Galileia, para o monte que Jesus lhes designara, e quando ouviram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Dentre eles, você conhece a história de Tomé, que ficou na dúvida ali. E é deles, então, que Jesus se aproxima. A ideia é achegar-se, é ficar perto deles, no limite dos olhos. Essa é a ideia, achegar-se. É que você está longe, existem pessoas que você vê à distância, mas tem um momento que você as vê com os seus olhos. Esse é o contexto de aproximar-se na língua e no contexto aqui, né? É isso. E é nesse momento que Jesus conversa então com seus discípulos e lhe faz essa primeira grande declaração. A declaração é: a mim foi dada a autoridade. A pessoa de Jesus é superior ao que lhe foi entregue. Quando alguém recebe um presente, a pessoa é mais importante que o presente, não é verdade? A pessoa é a causa do presente. É isso. Por isso essa palavra autoridade tem muita importância, mas quem recebeu a autoridade tem mais. Então minha defesa aqui é Jesus, ou autoridade, a grande reivindicação de Jesus. Ele diz: eu a tenho, eu a recebi.
E como é que isso se dá? Bom, então vamos pensar aqui no conceito de autoridade. O conceito de exousia, no Novo Testamento, segundo Kittel e Friedrich, sustenta-se em 3 bases, né? Primeiro, o poder indicado é o poder para decidir. Segundo, essa decisão acontece em relações ordenadas. Tudo reflete o domínio de Deus. Terceiro, com uma determinada divindade ou divina autoridade para agir. Exousia ou exousia insinua uma condição, uma liberdade. Exousia denota a possibilidade absoluta de ação que é somente própria a Deus como fonte de todo o poder. Importante. Eu estou uma forma de falar com vocês como se fosse cíclica. Vou estar sempre voltando ao conceito de autoridade. Jesus, quando diz, a mim foi entregue toda a autoridade, é porque na pessoa de Jesus, fatos, movimentos aconteceriam. E seria por conta da pessoa de Jesus. Por isso ele usa aqui nessa passagem o seu nome. A mim me foi dada uma condição. É isso que está querendo dizer. Estou enfatizando para você não ficar focado na palavra autoridade. Porque o que Jesus recebeu foi distinção. O que Jesus recebeu foi, ele disse, olha, foi-me dada uma condição. E é a partir dessa condição que nós vamos elaborar o projeto. Mudando, claro, tudo que pode ser mudado apenas como ilustração. É como se um engenheiro dissesse, terminei a minha universidade, aqui está o diploma, foi-me dado o diploma, mas o diploma não é maior que eu que sou engenheiro. É isso. Foi-me dada a condição para alguma coisa que vamos fazer. O que é que se fará? Que prédio esse engenheiro levantará? Que obra este construtor levantará? Isso é o que vem a seguir. Então, a grande ênfase é a autoridade de Jesus. Eu estou dizendo que é a grande reivindicação, é uma característica estritamente ligada à obra de Cristo. E ela influenciará a ordem cósmica futura de uma maneira que não foi imaginado até então. E lá no final, ela acaba sendo recebida, essa autoridade acaba sendo recebida pelos crentes. A exousia de Jesus fundamenta-se no fato de ele ser enviado. Exousia é aquele poder, aquela autoridade, aquela liberdade de ação. O termo exousia pertence ao próprio Deus, pode pertencer a uma comissão nos últimos dias, ou a um cristão na sua existência escatológica, embora nós não vamos usar muito isso agora. O termo poder ou autoridade, exousia, aparece muitas vezes no Novo Testamento, mais de 100. E o seu conceito, então, é levantado sobre aquelas 3 bases que eu citei agora há pouco. Poder de decisão, decisão relacionada ao domínio de Deus e alguma coisa que vai acontecer a partir dessa autoridade. A autoridade dele será a base para ações futuras, né? Por isso, essa autoridade de Jesus é o objeto do nosso estudo aqui. No nosso boletim, eu coloquei 3 momentos nas Escrituras em que nós vemos o que é a autoridade dada por Deus ao seu Filho. E são as profecias, primeiramente. A primeira vez que se ouve falar que viria, que haveria alguém que mudaria a história, está lá em Gênesis capítulo 3, quando Deus disse à mulher, de ti nascerá um descendente.
Ninguém tinha a ideia naquela época que se estava falando do Messias. Mas hoje nós olhamos para trás e vemos, Deus já havia prenunciado, desde o início, que haveria um Messias. Então, lá no começo nós já temos essa palavra. Nós temos o anúncio de um substituto para o pecado humano, logo no ato de Deus fazer novas vestes para Adão e para Eva. Quando ele retira as vestes de figueira, mata o animalzinho e coloca uma nova roupa para eles. Desde o começo, Deus vai demonstrando que haverá alguma coisa substitutiva na história, alguma coisa que tenha verdadeiramente autoridade. É como se Deus dissesse, vocês não têm autoridade para se vestirem dessa forma. E mudou a vestidura deles. Com o passar do tempo, com a aliança sendo firmada, o pacto com Abraão, o pacto com Noé, o pacto com Moisés, tudo o mesmo pacto, mas é que as pessoas iam morrendo e Deus refazia com cada um da sua geração. Por todo esse tempo, sempre houve, Deus sempre sustentou o que estava cuidando da sua criação, sustentando, provisionando a sua criação. Em determinado momento, os profetas começaram a falar. E um deles, Isaías principalmente, é um dos profetas que mais fala do Redentor que virá. Fala tanto que em determinado momento ele diz, o seu nome será maravilhoso, conselheiro, príncipe da paz, que nós cantamos aqui. Já está apontando para quem virá. É o próprio Isaías que diz que de um tronco seco brotaria um renovo. No capítulo 11, então diz que um rebento surgiria praticamente de um tição seco, sem vida. Isaías vai apontando para Jesus. Então os profetas vêm falando isso o tempo inteiro, mas o povo que está ouvindo não consegue perceber que é do Redentor que os profetas estão falando. Mas eles estão falando. Essa é a autoridade que é dada a Jesus muito antes de ele nascer, de Maria. Mas em determinado momento, ele nasce. E quando nasce, nós percebemos a autoridade que é dada a Jesus nos fatos cósmicos daquele momento. A estrela guia aquelas pessoas para que elas cheguem até a manjedoura. Deus usa a conjuntura dos fatos para preservar o menino com vida. Porque o que é que o imperador fez mesmo com os meninos abaixo de 2 anos? Mandou matar todos. Mas Jesus não morreu. Então você percebe uma autoridade nele. Foi dada. As coisas não poderiam impedir o processo natural da autoridade que Deus havia dado a ele. A autoridade que ele recebeu quando com 12 anos, antes ainda, com 8 dias, quando Maria trouxe Jesus para o templo, um homem chamado Simeão o tomou nos braços, ele e Ana estavam no templo. E então Simeão disse, agora posso morrer, porque vi o Salvador. Os meus olhos viram a salvação. Vocês percebem como autoridade é dada sempre mais? É essa que é a autoridade de Jesus. Não é o que ele faz, é o que ele é.
A autoridade de Jesus não está relacionada ao que ele faz. Não é uma questão de ele ter poder ou quanto poder ele tem. A questão é ele ser todo-poderoso. E isso está em construção. Nem sempre todos entendem. Herodes não entendeu, os judeus não entenderam. Até João Batista demorou a entender o que o anunciou. João Batista é o primo de Jesus, filho de Isabel. Os dois meninos chegam a ter quase que um encontro uterino quando Maria vai visitar Isabel. Maria sente o seu bebê vibrar na sua barriga, diz o texto. É uma coisa interessante. Só que quando o menino nasce e cresce e se achega para ser batizado pelo primo, o primo se assusta com a chegada de Jesus e acha que o que chegou diante dele é um ente tão santo que ele não pode nem chegar perto. Mas Jesus corrige essa postura de João Batista por conta da sua autoridade. Naquele momento, parece que o profeta é mais importante, porque é João Batista que está pregando arrependimento de pecados. Mas quando Jesus chega, o profeta diz, é como se o profeta dissesse, acabou o meu ministério, eu falo dele, eu anuncio a ele, ele é maior que eu, ele vem depois de mim. Eu faço coisas transitórias, ele faz a coisa plena. Eu anuncio, eu sou o que diz, eis o mestre. Mas quando eu digo eis o mestre, seus olhos têm que ir para ele, não pode mais vir para mim. Por isso, ele diz, mestre, não posso fazer, não sou digno de fazer nada. Mas Jesus diz, faz, batiza. Mais uma vez, o peso da sua autoridade. É ele que ordena o profeta. Quando o profeta faz isso, batiza a Jesus, então vem a voz do céu. É o meu filho. Sabe? Esta voz de Deus é talvez o ponto mais alto da autoridade conferida a Jesus. No batismo de João. Quando ele foi batizado, então é o Filho de Deus. A primeira coisa que Jesus faz, logo após ser batizado, é pregar às margens do lago e anunciar o reino de Deus. O anúncio do reino de Deus foi assim, arrependei-vos. Essa é a primeira palavra de Jesus. Então a palavra de Jesus não foi recebam-me em amor, a palavra de Jesus não foi amem-se uns aos outros, a palavra de Jesus foi consertem suas vidas. Essa é a primeira palavra de Jesus. Talvez seja a palavra de maior autoridade. Essa é a sua autoridade. Por isso, evangelização, com todo o respeito, mais a gente que lida com evangelização, a melhor evangelização é aquela que leva o homem a entender o que é o seu pecado. Melhor evangelização é aquela que leva o homem a compreender que ele está separado de Deus e só tem um jeito de reconectar-se com Deus, é o caminho do arrependimento. Não tem outro. Então, esse continua sendo o evangelismo mais simples e, ao mesmo tempo, a pancada mais forte. Ele é simples porque arrepender-se, em alguma medida, só depende da pessoa que ouve ali a palavra. Mas é difícil porque ninguém tem força para se arrepender, se o Senhor antes não lhe der o arrependimento. Vê como é sério? Jesus recebeu a autoridade para que pessoas se arrependam e creiam nele. Um outro momento que Jesus recebeu essa autoridade também, de maneira muito significativa, foi no Monte da Transfiguração, quando ele está com seus discípulos. E quando ele ouve de novo a voz dos céus, este é o meu filho amado, em quem me comprazo, ouçam a ele. Então, finalizo essa ideia da autoridade de Jesus, mas a autoridade, ela não é superior
superior a ele como pessoa. Ele é superior à autoridade. Então, a autoridade é uma coisa muito importante. Ela é uma reivindicação, mas a reivindicação que preserva ou que evidencia que nós estamos falando de Jesus. A autoridade é menor do que Jesus. Uma outra coisa, então, que o texto fala, bom, aí eu coloquei mais algumas coisas aqui, apenas para ajudar, né? Uma outra coisa que agora vai acontecer com os discípulos, é importante que a gente compreenda, é que ela foi derivada aos discípulos. Que autoridade é essa que Jesus dá aos discípulos? Primeiro, ela é derivada aos discípulos porque ele os chama. E todo chamado eficaz, ele é um chamado de separação. Então, a autoridade de Jesus passou por cada um daqueles convites. Vem e segue-me, vem e segue-me. Deixa a coletoria e segue-me. Deixa os barcos de pescar e segue-me. Deixa a sua luta político-social e segue-me. Deixa o seu trabalho com a sua família e segue-me. No chamado, nós percebemos uma coisa. Por que é que Jesus diz segue-me? O segue-me, a autoridade do chamado, ela é para o movimento. Jesus está em movimento. O ministério de Jesus é um ministério de movimento. Jesus não abriu uma igreja no centro de Jerusalém e disse, prego às 9 horas da manhã, prego às 6 da tarde. Quando eu não estiver, o Pedro será o pregador. Ou Tiago, meu irmão. Jesus não fez isso. Não é curioso? Por que é que Jesus não fez isso? Porque o ministério de Jesus é um ministério de alcance, é um ministério de iluminação nas áreas das mais densas trevas. A palavra de Deus diz que aquela Galileia dos gentios era terra de trevas e que Jesus andaria por todos aqueles lugares levando luz. Jesus não fundou uma igreja. Não é interessante? Jesus comissionou os seus discípulos a irem às casas, a sentar com eles, a evangelizarem de 2 em 2, a levarem essas pessoas ao discipulado. É só depois que nós vamos ter o nascimento das igrejas. O senso que o texto parece nos mostrar é que há um chamado para que pessoas andem com ele. Segue-me não é ir e ficar parado com Jesus. O segue-me é venha e ande pelos caminhos que eu vou andar. Mateus capítulo 4 diz que Jesus percorria todas aquelas cidades, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de enfermidades que havia entre o povo. E os discípulos estavam juntos. Então, essa autoridade, ela é derivada aos discípulos por causa disso. Pelo chamado. Ele os chamou, mas ele também os designou. E as designações que Jesus dá são muito interessantes. Ele os manda de 2 em 2. Ele os leva com ele para os lugares. Ele designa a eles que façam coisas específicas, como pregar o evangelho, como libertar pessoas cativas de espíritos imundos. Lá em Marcos 3,13 é muito, muito bonito, porque diz assim que Jesus chamou seus discípulos para que eles estivessem com ele e ao mesmo tempo os designou para que fossem. Que é aquilo que eu falei lá na devocional da manhã. Jesus os chama e os envia. João diz isso também, o apóstolo. Aqueles que foram chamados também foram enviados. Então, ir a Jesus, chegar a Jesus, é a resposta de um poder que ele exerce, de nos atrair a ele. Ninguém de nós vai a Cristo por nossa boa intenção.
Nós vamos a Cristo porque não tem mais o que fazer. Não tem mais para onde ir. Não temos forças para ir para outro lugar. Essa é a sua autoridade do chamado. Nós vamos a Cristo não porque fazemos uma escolha, mas porque não temos outras escolhas. Nós vamos a Cristo não porque fazemos a opção por um caminho, mas é porque só existe este caminho. Esse é o chamado de Jesus. Quando somos chamados, então somos chamados para andarmos com um novo nome. Nós passamos a ser cristãos. O cristianismo nós recebemos por causa deste chamado. Isso está lá no nosso boletim. Logo a seguir vem o direcionamento. Jesus entrega essa autoridade. Por isso, aqui em Mateus capítulo 28, ele diz: toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Por isso, você lê na sua Bíblia, ide, né? Mas a palavra mais adequada é na caminhada que você tem, indo, na sua caminhada, indo. Este indo aí é que é a chave da questão, o direcionamento. Para onde o Senhor Jesus envia o seu povo? Eu não diria ou conseguiria dizer, de uma maneira geoespacial, para onde Deus está enviando o seu povo no mundo. Mas espiritualmente, eu tenho certeza, vou afirmar uma coisa que eu tenho certeza que é o seu percurso. Deus envia o seu povo no mundo para os seus eleitos, que eles ainda não sabem. Nenhum de nós sabe quem são os eleitos no mundo. No entanto, Deus sabe. Se essa é a autoridade que Deus deu a Jesus, então, quem é Jesus na igreja dele? Né? Quem é essa pedra fundamental que o reverendo José Alt está falando? Por isso, meus irmãos, deixa eu trabalhar essa terceira parte com vocês de uma maneira assim bem prática e bem objetiva. É ou não é que se Jesus é a autoridade da igreja, é a cabeça da igreja, é a voz da igreja, se ele é o pensamento da igreja, se ele dá os limites para a igreja agir, então é ou não é que o corpo precisa agir de acordo com os pensamentos de Jesus? O que é o corpo, a igreja, né, como um todo? Se não alguém que existe por causa do pensamento de Jesus. Quem é Jesus na igreja dele? O que é ele ser a pedra fundamental? Né? A importância da autoridade de Jesus na vida da sua igreja. A importância de ele ser o centro. A importância de absolutamente nada ocupar o lugar dele. A importância de os cristãos conseguirem perceber que Jesus é, para elas, o seu eixo referencial. Tudo deve ser Jesus, tudo passa por Jesus. Essa é a autoridade dele na vida da igreja. Tudo passa por ele. O que ele disse acerca disso? Na conversa com os discípulos, na lida com os fariseus, saduceus e romanos e tudo mais, o que Jesus falou? Se Jesus é essa autoridade na vida da igreja, então Jesus tem de ser a pessoa mais estudada, tem que ser, as suas palavras têm que ser entendidas, tem que ter o máximo de exegese, tem que ter o máximo do entendimento, tem que ter o máximo de procura, tem que vasculhar, tem de cavar, tem de encontrar sempre na sua palavra o sentido do que ele queria, não é? Então, o que é que uma igreja mais deve fazer, se não tentar entender o que Jesus requer dela? Por que nós estamos aqui? Né? Por que Jesus nos uniu neste lugar? Por que Jesus nos une aqui como família?
Por que é que nós somos membros dessa igreja? Dessa ou de alguma outra igreja, né? Mas por quê? O que Jesus está querendo fazer conosco? Por que Ele nos ajuntou? Por que Ele nos colocou pertinho um do outro? O que Ele está querendo fazer conosco? Para onde Ele vai nos enviar? Quem são as pessoas que serão impactadas por nossa presença? Esse é o movimento. Esse é o movimento que o cabeça da igreja está fazendo. E você faz parte disso, nós fazemos parte disso. É bom entender isso, porque isso nos dá um senso de direção muito grande. É muito possível que nem sempre tenhamos esse senso de direção. Por que é que eu existo? Por que é que eu faço parte dessa comunidade? Por que é que eu sou cristão? Por que é que eu tenho essa denominação? Eu estou querendo trazer nessa manhã para você o esclarecimento que Jesus é a autoridade, porque Deus deu a Ele essa autoridade, e Ele chama para si, como tem chamado, mas o chamado que Ele faz é para alguma coisa que a gente só vai entender quando acontecer, que é o envio. Nós fomos chamados para Ele para sermos enviados. É isso que é a palavra eclesia, chamados para fora. Nós somos chamados da grande multidão. E ao sermos chamados para Ele, é como se Ele dissesse um por um a nós: agora vai e faz isso, agora segue por essa direção. Agora eu te dou este dom, agora eu lhe dou este talento, agora vai e faz isso. Então, Jesus não precisa e não quer que nós estejamos todos seguindo-o, como os discípulos o seguiram lá naquela época. Onde está Jesus? Porque eu vou seguir, eu vou atrás dele, eu vou andar nos caminhos que ele andou. Não, isso tudo já aconteceu. Tudo aquilo aconteceu para que ficasse claro que é assim que Jesus chama. Jesus não nos chama a voltar lá para Galiléia, andar de novo pelas estradas de Cafarnaum, nada. Nem precisa querer ir para lá para saber como é que aconteceu com os seus irmãos, nada. O que aconteceu lá serve para que entendamos que é assim que aconteceu o chamado. Chamados para Ele, e então, estando nele, com Ele, os 3 anos que os discípulos ficaram com Ele, dormiram, se levantaram, comeram, beberam, foram perseguidos, ao mesmo tempo atenderam pessoas. Tudo isso aconteceu para evidenciar que há um tempo que Ele diz: vão ficar comigo. Mas o envio é o grande objetivo do chamado. O chamado é porque este povo será enviado. Então essa é a terceira parte. Deu para entender isso, meus irmãos? Deu para entender que a nossa missão, ela é alguma coisa real. Nós fomos chamados por Jesus e agora somos enviados por Jesus. Então, não para no meio, entende? A nossa vida não termina, a nossa conversão, o nosso processo, ele não termina no chamado. O chamado é eficaz, a mudança que aconteceu na nossa vida é poderosa, aconteceu e é definitiva. Só que não para no chamado. Depois do chamado é que começa a missão pessoal de cada um. José Alt. Ele disse: eu sou, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Isso dá a ideia de que Ele está com o Pai. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele já abriu o caminho e Ele está lá. Ele diz: e ninguém vem ao Pai senão por mim. Ou seja, Ele já trilhou esse caminho. Então, ao cristão, sem alternativa. Nós não temos alternativas.
Nós não temos nem alternativas para nos perder. Não temos nem alternativa para desconsiderar a salvação. Não temos. A questão é, para onde estamos sendo enviados? Qual é o percurso que temos percorrido? Onde temos impactado? O que é que como cristãos temos feito? E o que o cristianismo em nós evidencia a fé que temos? É sobre essas perguntas que vem a terceira parte, que está aí no nosso boletim. Ela é aplicada nos discípulos. Então, a autoridade de Jesus é aplicada nos discípulos. Quando Jesus recebeu a autoridade do Pai, ele foi batizado por João. Quando eu recebi, foi dado a mim e é dado a todos nós a autoridade de sermos cristãos, isso aconteceu pelo batismo. O batismo trinitário. Jesus recebeu o comissionamento para o que teria de fazer. Quando nós fomos batizados, recebemos. Então, nós hoje vivemos, de vez em quando usamos essa expressão, nós hoje vivemos pelo batismo que recebemos. Nunca podemos perder de vista que um dia fomos batizados. E fomos batizados, conforme diz o texto, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É o que está escrito aqui, né? Fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Então, a autoridade de Jesus é aplicada em nós, ou aplicada nos crentes, assim. Uma outra coisa que o texto fala, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, é o que nós chamamos de discipulado doutrinário. Então, eu vou tentar colocar aqui como é que essa autoridade de Cristo, ela chega a nós como cristãos. A primeira coisa é que os cristãos têm o privilégio, o direito de serem batizados para Cristo. O texto original ali, termo grego ali, também é batizado para Cristo. Para o Pai, para o Filho e para o Espírito Santo. Esse é o batismo trinitário. É a palavra eis. E-I-S. Eis. E esta palavra quer dizer que quando o Senhor Deus nos chamou pelo chamado eficaz, é como se Ele nos colasse em Cristo. Como se nós fôssemos colados e conectados para que sejamos inseparáveis de Cristo. Então, esta é a ação fundamental para entender o que é essa autoridade. A nossa autoridade é porque Ele é Ele, porque Cristo é Cristo. Nós fomos chamados a Ele pelo batismo trinitário e logo a seguir, isso tudo dentro do texto, aprendendo a guardar as ordens, tudo que vos tenho ordenado. Então, o processo de um cristão na igreja é ser batizado e ser discipulado. Batismo e discipulado. É isso que caracteriza um discípulo. E quando o membro não passa pelo discipulado, o risco é não entender o que é ser um discípulo. Então, é um desafio sempre para nós, como igreja, fazer discipulados. Ajudar as pessoas a passarem pelo processo do discipulado. Então, batizados e discipulados. Batizados e discipulados. Batismo e discipulamento, constantes. Pode falar. A expressão muitos são chamados, mas poucos escolhidos, tem a ver com a oferta livre do Evangelho. O Evangelho ele é anunciado a todos os povos, né? Mas os escolhidos são aqueles que o Espírito Santo comunicar, a obra do mediador.
Isso normalmente é visto quando a oferta livre é entregue e pessoas entendem, o ouvido aberto para o chamado à fé é a evidência dos escolhidos. O escolhido, ele não tem mais força, não tem mais direção, não tem mais vontade, não tem mais prazer em outra coisa. Então é anunciado o Evangelho, é dito, Jesus Cristo é Salvador. O não escolhido não acha que Jesus seja o único Salvador, acha que se Deus quiser, Deus pode salvar de outras formas, diz que não é agora que Ele quer, diz que tem coisas que Ele precisa terminar na sua vida, para daí um dia Ele vai para a igreja. É uma evidência de que a oferta livre do Evangelho não alcançou o coração. Aquele que a oferta livre do Evangelho alcançou o coração naquele momento, quando ele ouve arrependimento de pecados, confessa o pecado, nós temos um advogado junto ao Pai, nós temos o bom pastor que nos sustenta, que nos guia, ele sente ali a segurança. E ele não quer mais nada, não quer outras coisas, porque ele só quer aquilo. Então ele anda naquele caminho. Então ele entende aquele caminho e diz, eu só posso andar nesse caminho, não tenho outro caminho, que é o que o seu José Alt falou, né? É a questão da fé que foi dada, né? Porque poderia ser assim, né? Foi boa a sua colocação, poderia ser, então quem tem fé compreende, mas é que quem tem fé recebeu a fé. Recebeu a fé para crer. Então, o que aconteceu? O que aconteceu conosco é um milagre ainda maior, talvez, do que nós estejamos pensando. O que aconteceu conosco é que não tínhamos fé, Deus nos deu fé para crer, fez com que alguém pregasse salvação só em Jesus, nos deu então a condição de exercitar essa fé que Ele nos deu. Se éramos idólatras, abandonamos os ídolos. Se éramos ateus ou agnósticos ou gnósticos ou estoicos, qualquer coisa, abandonamos as nossas crenças falsas e passamos a crer só em Jesus. Aí a gente poderia dizer, mas então essa é a nossa boa obra, né? Não é. É a obra de Deus em nós. Essa obra nos fez crer. Depois da fé, depois de crer, depois de ser salvo, então nós temos obras para fazer, mas são boas obras não para alcançar mais a salvação, mas apenas porque os salvos fazem boas obras. A graça, sinceramente, acompanha desde o começo, né, de Gênesis. Veja como é a graça. Francisco Valdir já fala. Ou pode até falar, pode falar, para não ficar fora do contexto. Veja como é, né? Em Gênesis 3, é dito assim, de ti nascerá um descendente e ele pisará a cabeça da serpente e tudo. Todo o Antigo Testamento parece falar só de lei. Mas não lhe é curioso que esse texto fala de graça? Tipo, eu vou dar o descendente. De ti vai nascer o descendente. E ele fará todas as coisas que o descendente há de fazer, para benefício, né? É por isso que Maria chama Jesus de seu Senhor. Porque Jesus não é o filho propriamente, ou somente. Ele é o seu Salvador, né? Então a graça de Deus, ela é o dom, ela é a entrega, ela é o que Deus tem. Dentre toda essa graça de Deus está a fé. A fé é um dom de Deus, ela faz parte da vontade de Deus e ela é usada. Sem fé, ninguém pode agradar a Deus, diz o texto, né, das Escrituras. Por que será, né, que se a fé é dom de Deus, ninguém pode agradar a Deus sem fé? Em determinado momento, Jesus diz para os seus discípulos, cadê a fé?
Cadê a vossa fé? Né? Então, fé é alguma coisa que nós não temos o poder para nos encher dela ou nos esvaziar dela. A nossa relação com a fé se dá pela oração. Quando a gente entende que precisa de fé, daí a gente pede. Quando a gente entende, olha, eu preciso de fé, eu necessito de fé, então a gente ora. Vou ver se eu consigo explicar isso para você de uma maneira simples e objetiva. Estácio já fala. A fé é dom de Deus, não é obra do homem, para que o homem não se glorie, não se ensoberbeça e fique jactante, do tipo assim, Isabel, hoje eu acordei com muita fé, sabia? Aí Isabel fala, pastor, que bom que o senhor... Sim, dona Taírla, hoje eu estou com mais fé do que ontem. Aí eu falo, nossa, olha, o pastor tem fé mesmo, hein? Aí no outro dia, o pastor lá, Isaías, quando você me conheceu há muitos anos atrás, eu tinha um pouco de fé, mas agora eu estou cheio. É para que isso não aconteça, que a fé não é uma obra, não é uma coisa que a gente faz, porque eu tenho certeza que se a fé fosse uma boa obra, a gente ia fazer de tudo para ter lucros com ela, para ter dividendos com ela. Então, a fé não é alguma coisa que nós consigamos ter por nosso próprio esforço. A fé é um dom de Deus, é Ele que dá. Só que, o que é que nós vemos em nós? Normalmente, o que nós vemos em nós é a falta da fé. Estou certo ou estou errado? Nós não temos facilidade para ver quando estamos cheios de fé. Mas sabemos quando estamos fracos na fé. E é por isso que Jesus disse aos seus discípulos, olha, o caminho para que vocês a tenham é pedir. Por isso, a oração aumenta-nos a fé, é a oração lá dos discípulos, várias vezes. Senhor, aumenta a fé, aumenta a fé. Nós precisamos de mais fé. Essa é a relação que nós, a lida que nós temos com a fé passa pela oração. Fui claro nessa explicação? Não. Se não fui, é só pedir. Eu tento explicar de novo. Não, para orar precisa ter consciência, né? Você ora dizendo, Senhor, aumenta a minha fé. Na verdade, eu estou fazendo a observação do que Jesus falou com seus discípulos, né? Ele que disse para eles, peçam fé. Eu dou deliberadamente. Peçam a fé, ele disse, né? Então, Mas eu entendo, são palavras difíceis, né? O fato é que a fé não é uma produção própria, é uma produção de Deus. Quando percebermos que não a temos ou que estamos com dificuldade, é nos ensinado a orar. Agora, como Deus faz isso? Aí eu já não sei.